Fala galera, vamos então corrigir a prova de aritmética do Colégio Naval de 2018. Primeira questão que a gente vai corrigir é a questão 4. Os elementos do conjunto X são números naturais distintos formados apenas por algarismos iguais a 1, ou seja, x é igual a 1, 11, 111, por aí vai, onde o maior elemento é formado por 2018 algarismos iguais a 1. Sabendo que 11.111 é igual a 15.873 vezes 7, determine a quantidade de elementos do conjunto X que são divisíveis por 7 e marque a opção correta. Ok, galera, então aqui o nosso ponto de partida é essa multiplicação. É o fato do 11.111 ser divisível por 7. E o que isso significa para a gente? Que a cada 6 algarismos 1, a gente tem um múltiplo de 7. Então, o próximo múltiplo de 7 vai ser o número formado por 12 algarismos 1. E assim sucessivamente. 6, 12, 18. E aí, a gente acaba formando um padrão. Os múltiplos de 7 são dados por esse conjunto aqui, por essa quantidade de algarismos 1. Então, 6 algarismos 1, a gente já viu que é múltiplo de 7. 12 algarismos 1 também vai ser múltiplo de 7, porque vai ser formado por um divisor de 7, né? E outro divisor de 7, que é o 11.111. E o 18 a mesma coisa, vai ser 3 vezes aqui em sequência, né? Esse número aqui. E assim vai. Então aqui a gente forma um padrão de 6 em 6. Ó. Isso aqui é chamado de progressão aritmética. Você não precisa saber exatamente, né? Até porque PA, que é a progressão aritmética, é um conteúdo do ensino médio, mas aqui basta a gente entender que é uma sequência que cresce de 6 em 6 unidades. Por que o último número é 2016? Porque é uma sequência de múltiplos de 6. E a gente quer determinar aqui qual é o maior elemento desse conjunto. Então, qual é o maior múltiplo de 6 menor que 2018? Lembre-se que para ser múltiplo de 6, o número precisa ser múltiplo de 2 e de 3. Então, 2018 é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 3. A soma dos algarismos é 11. Então, 2016, a gente vai fazendo do maior para o menor, né? É par, então é múltiplo de 2. E a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. A soma dos algarismos é 9. Então, 2016 é múltiplo de 6, ok? Então, basta a gente ver quantos números a gente tem do 6 até o 2016, né? Quantos múltiplos de 6. O 6 é 6 vezes 1. O 12 é 6 vezes 2, o 18 é 6 vezes 3, e assim sucessivamente. E o 2016? Basta você pegar o 2016 e dividir por 6. Então, 2016 é 6 vezes, faltou um 6 aqui, né? 6 vezes 336. Então, quantos elementos desse conjunto são divisíveis por 7? Bom, desde o 6 vezes 1 até o 6 vezes 336. Então, a opção correta, letra C, ok? Vamos agora para a questão 7. Seja A o conjunto formado pelos pares x e y, onde x e y são inteiros positivos, tais que 2x mais 3y é igual a 2018. Sendo assim, é correto afirmar que a quantidade de elementos do conjunto A é. Então aqui a gente tem essa equação, que no conjunto dos reais ela tem infinitas soluções. Mas aqui a gente está trabalhando no conjunto dos inteiros positivos. Tá? Então aqui é basicamente o conjunto dos naturais sem o zero. Então, mesmo que a sua equação tenha duas incógnitas, você ainda consegue uma quantidade finita de soluções, ok? Bom, como a gente pode fazer isso? A gente pode, por exemplo, isolar o x. Se a gente isola o x, a gente vai ter 2018 menos 3y sobre 2. Mas lembre-se que o x é um número inteiro e positivo, e o y também. Então isso ajuda a gente a limitar a quantidade de soluções possíveis. Reparem no seguinte,
A menor solução possível é dada por 2018 menos 3 vezes 2 sobre 2. Por que isso? Porque o resultado aqui em cima precisa ser par, precisa ser um número divisível por 2, para que x seja um número inteiro. Se o resultado de cima for ímpar, se o numerador for ímpar, então um número ímpar dividido por 2 não vai ser um número inteiro, ok? Então a gente tem que ter um numerador par. Como y é inteiro positivo, o menor valor de y possível é 2. Então a gente já tem aí o menor valor possível. E aí, exatamente como na questão anterior, basta a gente determinar qual é o menor valor possível e qual é o maior valor possível. O maior valor possível é um múltiplo de 3 que chegue mais perto do 2018. E tem que ser par, né? O numerador aqui tem que ser par. Então, novamente, a gente tem aí o 2016. 2016 é múltiplo de 3, né? E ele é par também. Então a subtração aqui vai gerar para a gente um numerador par. Consequentemente, o x vai ser inteiro. Nesse caso, ele é igual a 1. Bom, se o y, menor valor possível de y, é 2, qual vai ser o maior valor possível? Para descobrir o maior valor possível de y, basta pegar o 2016 e dividir por 3, obtendo assim o número 672. Então, o y vai do 2 até o 672. Mas repare que o y só pode assumir valores pares. O y não pode assumir o valor 3, por exemplo, senão o numerador fica ímpar. Então, preciso contar quantos números pares nós temos, do 2, inclusive, até o 672, inclusive. Como a gente faz isso? Processo de contagem, né? A gente pega o maior, que é o 672, diminui do menor, que é 2. Como a gente só quer os números pares, a gente vai dividir essa diferença por 2. E a gente vai somar 1, porque a gente está querendo incluir os extremos. Tá? Então, quantos números a gente tem de um número até outro, de A até B? É A menos B, né, ou B menos A, mais 1. Tá certo? Então, por isso esse mais 1 aqui. Então, basta a gente efetuar essa conta, 670 dividido por 2, mais 1, que é 335 mais 1. Então, resposta letra B, 336. Essa questão é bem parecida com a questão anterior no processo de pensamento, ok? Então, vamos lá para a próxima questão, questão 10. Considere a expressão 2018 elevado a 2018, tudo isso elevado a 2018, que é a potência de uma potência. É correto afirmar que o último algarismo do resultado dessa expressão é 0, 2, 4, 6 ou 8. Galera, basta a gente fazer aqui uma lei de formação para o último algarismo dessa potência. Vamos considerar a base 2018. Já que a gente só está interessado no último algarismo, então basta a gente considerar somente o último algarismo da base, ok? Somente o 8. Vamos fazer uma lei de formação para ele. 8 elevado a 1 é 8. 8 elevado a 2 é 64. Então, o último algarismo aqui passa a ser 4. 8 elevado a 3, a gente não precisa multiplicar 64 por 8, não, porque a gente só está interessado no último algarismo. Então, como 8 ao cubo é 64 vezes 8, o último algarismo vai ser dado pelo último algarismo do 64, que é o 4, vezes 8, porque a gente está multiplicando por 8. Como 8 vezes 4 é 32, então 8 ao cubo termina em 2. Da mesma forma, 8 à quarta. Eu nem preciso saber quanto é 8 ao cubo. Basta pegar o 2, que é o último algarismo, e multiplicar por 8. 8 vezes 2 é 16, então 8 à quarta termina em 6. Da mesma forma, 8 vezes 6, 48. 8 à quinta termina em 8. Professor, até quando eu vou fazer esse padrão? Até surgir a primeira repetição, que ocorre exatamente aqui no 8 elevado à quinta. 8 elevado à primeira termina em 8. 8 elevado à quinta termina em 8.
Daqui para frente vai seguir o mesmo padrão de formação, olha, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, e assim sucessivamente. 8 a sexta vai terminar em 4, 8 a sétima vai terminar em 3, 8 a oitava em 6, 8 a nona volta para 8, e assim sucessivamente. Ou seja, a cada 4 expoentes, a gente tem uma repetição. Com isso, basta a gente analisar o expoente do 2018. Essa potência de potência equivale a multiplicar os expoentes, então é 2018 elevado ao quadrado. Então é esse expoente aqui que a gente tem que analisar. Gente, reparem que o nosso padrão é formado por 4 números, 8, 4, 2 e 6. Então, basta a gente saber qual vai ser o resto desse número, do 2018 ao quadrado, na divisão por 4, porque nós temos 4 valores possíveis. Se o resto na divisão por 4 for 1, então ele é congruente a 8 elevado a 1. Então, ele vai ter o último algarismo 8. 8 ao quadrado, né, se o resto for 2, o último algarismo é 4. Se o resto for 3, o último algarismo é 2. Se o resto for 4, o último algarismo é 6. Mas lembrando que resto 4 na divisão por 4 é a mesma coisa que resto 0, ok? Então, se o número for múltiplo de 4, ele vai terminar em 6. Uma outra maneira de abordar essa questão, que também é muito parecida com essa, é usar congruência modular. Então, quem conhece congruência modular, quando você está interessado no último algarismo, isso equivale a fazer a congruência módulo 10, ok? Bom, 2018 ao quadrado é múltiplo de 4. Por quê? 2018 é par, você vai fazer um número par 2 vezes, né? O número par vezes ele mesmo. Então, ele vai ser divisível por 4. Se ele é divisível por 4, né, se 2018 ao quadrado é múltiplo de 4, então o nosso expoente vai ser o expoente 6 e a resposta é a letra D, ok? Então, são questões aí dessa prova que até aqui elas têm um desenvolvimento muito curto, né? Você não tem que fazer muita conta. É bem conceitual. Vamos com a questão 13. A questão 13 é uma questão anulada, mas eu quero mostrar para vocês aqui o raciocínio por trás dela, porque mesmo assim ela é uma questão muito boa, e mostrar também por que ela foi anulada. Então vamos lá. Um fazendeiro possui X galinhas e ração estocada suficiente para N dias. Sabe-se que cada galinha consome a mesma quantidade de ração diariamente. No final de T dias, onde esse T está entre 1 e N, o fazendeiro adquire outras K galinhas, sendo que cada nova galinha consome o triplo da ração diária que uma das X galinhas anteriores consome. Supondo que não houve renovação no estoque de ração e que, além de alimentar todas as galinhas conforme suas necessidades diárias, nenhuma foi retirada do galinheiro, marque a opção cuja sentença permite obter a quantidade de dias Y que faltam para acabar o estoque atual de ração desse fazendeiro. Bom, galera, é um enunciado muito grande, já deu para identificar que a gente está trabalhando com uma regra de 3, onde a gente tem as grandezas quantidade de galinhas e a grandeza dias que vai durar a ração. E num problema, principalmente num problema em que você tem que montar, né, equacionar e que tem um enunciado muito grande, é interessante você ler uma segunda vez, anotando as afirmações, né, as informações, perdão. Um fazendeiro possui X galinhas e ração estocada para N dias. Parou, vamos anotar isso aí. Galinhas e dias, eu tenho X galinhas, N dias. Sabe-se que cada galinha consome a mesma quantidade de ração. Perfeito. No final de T dias, o fazendeiro adquire outras K galinhas. Então, segura aí. Se passaram T dias antes dele adquirir essas novas galinhas, a gente continua tendo X galinhas. E os dias? Para quantos dias a ração ainda vai durar? Bom, a ração vai durar ainda para N menos T dias, porque T dias se passaram. Agora, ele adquire outras K galinhas, mas cada nova galinha consome o triplo de ração que cada uma das X consome. Então, como a gente coloca isso? Bom, a gente tem que uma galinha nova
é equivalente a 3 galinhas anteriores, porque cada uma das K galinhas novas consome o triplo do que cada uma das galinhas anteriores. Então, se a gente tem K galinhas novas, é como se a gente tivesse mais 3K galinhas anteriores. E conversando com alguns alunos, né, geralmente os alunos têm dúvida nessa questão, que eles costumam colocar: ah, professor, se cada uma das galinhas consome o triplo das anteriores, e as anteriores são X, então é como se ele tivesse adquirido 3X. Não, não é bem assim. Pense que uma galinha nova consome o triplo que cada uma das galinhas anteriores. Então, cada galinha nova está valendo por 3. Esse é o raciocínio correto, ok? Então, se você tem K galinhas novas e cada uma delas está valendo por 3, é como se você tivesse adquirido 3K e não K, tá certo? Cada uma delas está valendo por 3. Então, sua quantidade de galinhas atual é composta pelas X galinhas anteriores mais 3K, que são as novas galinhas, ok? Todas aí com o mesmo apetite, já que a gente multiplicou por 3. Para quantos dias essa ração vai durar? Para Y dias. E agora basta a gente desenvolver essa regra de 3. Quanto mais galinhas, menos dias. Então as grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos montar a razão invertendo o lado direito. Ah, professor, posso manter o lado esquerdo? Posso manter o lado direito e inverter o esquerdo? Pode. Basta que você inverta um dos lados somente, ok? Aqui a gente inverteu o lado direito. Então a nossa proporção ficou dessa forma, e quando a gente multiplica aqui em forma de cruz, a gente tem essa equação. Então a questão está perfeita, a não ser pelo fato de que quando a gente chega aqui, a gente não encontra nenhuma alternativa correta. Então, por isso que essa questão está anulada. Tá? Então, para mim, foi algum erro de digitação dessa prova, porque perceba que se x for igual a 1, por exemplo, então vai dar certinho com a letra A. Vai ficar 1 vezes n menos t igual a y vezes 1 mais 3k, daria a letra A, né? Então, acredito que tenha sido um erro de digitação. Mas, de qualquer forma, não houve, né, alternativa correta, e isso é o suficiente para anular a questão. Mas a questão em si não contém nenhum erro, é possível chegar numa resposta, beleza? Então vamos para a próxima questão, questão 18. Considere os dois números naturais a e b, ambos formados por dois algarismos. Sabe-se que a vezes b é igual a 2160 e que o máximo divisor comum de a e b é 12. Sendo assim, é correto afirmar que, ao se dividir a diferença positiva entre a e b por 11, encontra-se resto igual a quanto? Galera, aqui ele deu o MDC para a gente, que é 12, e deu o produto. Então ele está implorando para que a gente use uma propriedade que nós já estudamos, que é o MDC de dois números vezes o MMC de dois números é igual ao produto desses números. Então ele deu aqui os dados certinhos para que a gente utilize essa propriedade. Então, substituindo os valores, a gente tem que o MMC entre A e B é 2160 dividido por 12, então o MMC é igual a 180. E descobrir o MMC e o MDC é importante na hora de montar esses números. Reparem que, se o MDC vale 12, então tanto A quanto B tem fator 12. Eles são múltiplos de 12. O 12 fatorado é 2 ao quadrado vezes 3. E tem um outro fator aqui que a gente não conhece, que eu chamei de x. E o b é a mesma coisa. Ele tem o fator 12, 2 ao quadrado vezes 3, só que ele está multiplicado aqui por um fator y. Importante dizer que x e y são primos entre si, ou seja, o MDC deles é 1. Porque se o MDC deles não fosse 1, se eles não fossem primos entre si, então o MDC seria maior do que 12, contrariaria o enunciado, beleza? Então vamos seguir aqui. Como o MMC é 180, vamos fatorar esse 180. 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. 36 vezes 5. Então,
comparando o MMC com o MDC, a gente vê que a diferença entre eles é que o MMC tem um fator 3 e tem um fator 5 a mais. Então, a gente tem que distribuir esses fatores 3 e 5. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o fator 3 está no x e o fator 5 está... Perdão, o fator 3 está no A, então x igual a 3, e o fator 5 está no B, então y igual a 5. Poderia ser o contrário? Poderia, problema nenhum, tá ok? A e B simplesmente trocariam de lugar, mas não importa. Você ainda teria os mesmos números. Então, por esse raciocínio, o A vale 36 e o B vale 60. Como a gente quer a diferença positiva entre A e B, basta a gente pegar o maior e diminuir do menor. Então, 60 menos 36 tem como resultado 24. O resto de 24 na divisão por 11 é 2. 24 dividido por 11 dá 2 e resto 2. Então, resposta, letra D. Então, voltando aqui, galera, o que a gente fez foi descobrir o MMC e usar o conceito de MDC. Como o MDC é 12, então tanto A quanto B são múltiplos de 12, mas o MMC é 180. Então, comparando o MDC, que é 12, com o MMC, que é 180, ou até dividindo, né, você pode pensar por esse lado também, dividindo 180 por 12, você vai ter 15. Ou seja, um fator 3 e um fator 5. Tá certo? E então, você vai colocar aí o fator 3 para um, o fator 5 para outro e resolver, tá ok? Uma dúvida que poderia surgir é, poxa, professor, um dos números não poderia ser o próprio 180 e o outro não poderia ser o próprio 12? Em termos de MDC e MMC, poderia sim, mas aí já contraria um dado do enunciado, porque o enunciado diz que os números naturais A e B são formados por dois algarismos. Então, isso elimina a possibilidade de um deles ser 180, ok? Então, próxima questão. A idade de cada um dos 3 filhos de um adulto, incluindo os 2 filhos gêmeos, é representada por números inteiros. A soma das idades é igual a 21 e o produto é igual a 320. Se colocarmos em forma de potência a maior idade e a menor idade deles, de tal modo que a maior seja a base da potência e a menor seja o expoente, está correto afirmar que ela terá o mesmo resultado do que... Bom, então, novamente, nós temos aí números inteiros, a soma das idades é 21 e o produto é 320. Só que tem 2 filhos gêmeos, então, dos 3 filhos, 2 têm a mesma idade. Então, a gente pode representar isso por A vezes B ao quadrado, 320, que é o produto, e A mais 2B igual a 21, que é a soma, ok? Você até poderia resolver isso algebricamente, né, por meio de um sistema, não tem problema. Mas aqui, como A e B são inteiros, tem como fazer uma solução ainda mais simples, utilizando divisibilidade. E aí, é sempre interessante a gente começar pelo produto. Vamos fatorar o 320. 320 é 32 vezes 10. 32 é 2 à quinta. E 10 é 2 vezes 5. Então, a forma fatorada do 320 é 2 à sexta vezes 5. Mas reparem que a gente tem um quadrado perfeito aqui, que é o b ao quadrado. Então, a gente tem pouquíssimas possibilidades para esse b. Ou b ao quadrado é igual a 4, ou b ao quadrado é igual a 16, ou b ao quadrado é igual a 64, que são os quadrados perfeitos divisores do 320. 2 ao quadrado, 2 à quarta ou 2 à sexta, ok? Então, basta a gente analisar 3 possibilidades. Se o b ao quadrado for igual a 4, então b vai ser igual a 2. Se o b for igual a 2, então a seria igual a 17. Por quê? Porque a gente está substituindo aqui na segunda equação, né? Analisando b ao quadrado igual a 4, a gente chega a b igual a 2. Se o b for igual a 2, então a vai ser 21 menos 4, que é 17. O único problema é que 17 não é divisor do 320.
Então aqui a gente já elimina essa possibilidade. Se o b for igual a 4, então a gente está analisando aqui b ao quadrado igual a 16. Se o b for 4, então o a vai ser 21 menos 2 vezes 4, 21 menos 8. E aí o a vai ser 13. Novamente, 13 não é divisor do 320. Finalmente, se b ao quadrado for 64, o b vai ser 8. Se o b for 8, então o a vai ser 21 menos 2 vezes 8, 21 menos 16, a igual a 5. 5 é divisor de 320? É, então isso é uma possibilidade. De fato, é a única possibilidade. Tá? Então aqui a gente está se aproveitando do fato de A e B serem inteiros, e aí a gente acaba resolvendo de maneira bem mais simples do que por um sistema, né? Que cairia aí numa equação de segundo grau. Mas é possível também. Então aqui a gente vai fazer uma potência, onde a base é o maior, né, o maior número, e o expoente é o menor. Então a nossa potência vai ficar b elevado a, ou seja, 8 elevado a 5. Professor, não tem 8 elevado a 5, o que eu faço? Trabalhe um pouquinho com a sua resposta. Pode ser simplesmente que a sua resposta não esteja no formato das alternativas. Aqui você tem base 8, né? Então, como nas alternativas tem base 2, vamos tentar escrever o 8 como potência de base 2. 8 é 2 ao cubo, isso elevado a 5. Aqui a gente multiplica os expoentes. 2 elevado a 15, resposta letra E. Então é isso, galera. Tranquilinha essa prova, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Dúvidas, deixem aí nos comentários e vamos procurar sempre ajudar vocês aí da melhor forma possível. Grande abraço e até a próxima!